noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. A benção, meu pai, a benção. Seu Zé Pilintra é o rei da boemia. É isso aí, gente. Meu nome é Cláudio Pacheco. Esse é o canal Três Linhas da Umbanda. Hoje é o dia da estreia que eu marquei pra gente começar. Vocês vão entender o porquê. Esse canal e a minha proposta com esse canal, fui encorajado por grandes amigos a fazer esse trabalho, fui impulsionado até a fazê-lo. Falei sobre a Umbanda em alguns outros canais em que fui convidado para falar sobre o assunto, mas não eram canais específicos, né? Sobre o tema, sobre a questão religiosa. Então, tá aí um canal que eu criei para a gente falar sobre a Umbanda, a história da Umbanda, né? Muita gente, aliás, equivocadamente acha que a Umbanda é de origem afro, vem da África. Então a gente vai falar sobre isso e muitas outras coisas dentro desse canal. Nesse canal eu vou trazer muitas novidades sobre as curimbas, especialmente as curimbas do Rio de Janeiro, né? Meu nome é Cláudio Pacheco, eu sou carioca. Eu fui formado desde a minha infância, desde o meu nascimento, dentro da doutrina espírita kardecista. A minha família quase toda é kardecista, alguma parte dela é umbandista, e eu com 14 anos de idade pisei dentro de um terreiro de Umbanda, ouvi o som dos atabaques com aquelas cantigas e me apaixonei perdidamente e resolvi seguir por esse caminho. Essa é a religião que eu escolhi, uma religião maravilhosa e uma religião genuinamente brasileira, tá, gente? A Umbanda não é uma religião de matriz africana, como muitas pessoas acham, é uma religião brasileira e a gente vai falar sobre isso agora e muitas outras coisas. Esse primeiro programa nosso a gente vai falar sobre a história da Umbanda e por que eu estou afirmando isso, que a Umbanda não vem da África, a Umbanda não é uma religião afro, como muitas pessoas dizem por aí. Então, eu vou começar explicando um pouco sobre a história desse canal e por que ele está estreando hoje, dia 3 de outubro, porque hoje, 3 de outubro, é aniversário de morte de Zélio Fernandino de Moraes. Zélio Fernandino de Moraes morreu em 3 de outubro de 1975. E Zélio de Moraes é nada mais, nada menos do que o pai da Umbanda, o pai carnal. E o pai espiritual da Umbanda chama-se Caboclo das Sete Encruzilhadas. E o nome desse canal se chama Três Linhas da Umbanda, porque muita gente fala das sete linhas da Umbanda, é até por sinal um assunto muito polêmico, a questão das sete linhas da Umbanda. Muitos tipos de Umbanda, vamos dizer assim, doutrinas diferentes, pensam de forma diferente em relação às sete linhas e tal, e as pessoas se esquecem de falar das três linhas. Sem essas três linhas da Umbanda, ela simplesmente não existiria. São essas três que estão aí, que você está vendo no layout desse canal. As três linhas são essas três linhas que formam a letra Z. Z de Zélio Fernandino de Moraes. Então isso é para ver se as pessoas se lembram um pouco mais desse homem maravilhoso que fundou a Umbanda, que é o pai da Umbanda. E infelizmente, em quase nenhum terreiro de Umbanda no Brasil, de muitos que eu já percorri, eu não me lembro, acho que só dois eu vi uma foto de Zélio Fernandino de Moraes. E assim, não é um terreiro com o nome de Zélio Fernandino de Moraes. Infelizmente, muitas pessoas não se lembram, não fazem questão de difundir o nome dele. E a proposta desse canal, uma delas é essa, é falar exaustivamente sobre a história de Zélio Fernandino de Moraes, quem era ele, como a Umbanda surgiu, como isso tudo aconteceu, por que Zélio de Moraes é tão importante e por que eu escolhi essa data para poder estrear esse vídeo. Bom, para aqueles que dizem assim, que a Umbanda é uma religião afro e de matriz africana, essas pessoas estão completamente equivocadas. E eu vou explicar por quê. A Umbanda nasceu, muitas pessoas discordam disso, mas a gente vai chegar lá, tá? Para mim, eu estou dizendo a minha opinião, do Cláudio, desse canal. A Umbanda nasceu no dia 15 de novembro de 1908. Zélio Fernandino de Moraes, com 17 anos de idade, começou a apresentar alguns sintomas estranhos. Algumas pessoas achavam que ele estava com esquizofrenia, alguma doença. Horas ele se comportava de modo estranho, parecendo um felino. Hora ele falava parecendo um velho. E chegaram a levar, a família dele chegou a levar ele
num padre, um dos tios dele era padre, chegou a levar em médicos, em hospitais psiquiátricos, e ninguém conseguia descobrir as causas desses fenômenos e dessa doença, que chegou até a ser uma doença, porque o Zélio de Moraes chegou a ter uma espécie de uma paralisia, que durou alguns dias, e ele não conseguia mais nem andar. E ninguém conseguia resolver essa questão, até que a família do Zélio de Moraes procurou uma benzedeira. E essa benzedeira disse que esse menino, falou assim, tem uma missão muito bonita e vocês precisam levar ele a um centro espírita. Foi então que o pai do Zélio de Moraes levou o Zélio de Moraes para uma reunião na Federação Espírita de Niterói, recém-criada até, presidida numa reunião por José de Souza. Zélio de Moraes estava presente e foi convidado a sentar à mesa junto com os demais médiuns para que pudessem ver o que poderia ser feito. E nisso o Zélio de Moraes, já meio em transe, olha para a mesa e diz assim, aqui está faltando uma flor, e se retira da sala. Ele foi advertido pelo presidente da mesa, que era o José de Souza, de que não poderia se retirar do recinto, mas ele se retirou assim mesmo, foi lá fora, buscou uma flor e colocou em cima da mesa. Nesse momento ele já estava incorporado com uma entidade e, interpelado pelo presidente dessa reunião de mesa branca, né, que é o que chamam, o que ele faria, o que ele estava fazendo ali, e ele começou a questionar por que ele não podia se apresentar como ele se apresentou. Porque quando perguntaram o seu nome, ele disse, se querem um nome, meu nome é Caboclo das Sete Encruzilhadas. Porque para mim não haverá caminhos fechados. Então, o José de Souza, como também era vidente, ele chegou achando que ia fazer uma pegadinha com o Caboclo das Sete Encruzilhadas e falou assim, mas eu vejo em ti vestes clericais. Aí ele chegou e disse, você vê em mim vestes clericais da minha penúltima existência, em que eu era um jesuíta chamado Gabriel Malagrida e fui queimado pela Santa Inquisição por ter previsto o terremoto de Lisboa de 1755. E na última encarnação tive o privilégio de reencarnar como um caboclo brasileiro. Então, resumindo um pouco aqui para vocês, para não ficar muito longo esse vídeo, a proposta desse canal é exatamente essa mesmo, mais um bate-papo, uma coisa rápida, bem resumida, para não ficar muito cansativo. O Caboclo das Sete Encruzilhadas passou um sermão em todo mundo, dizendo que os centros espíritas, assim como eles, não permitiam que os negros e os índios pudessem trabalhar. Porque existiam espíritos de muita luz, prontos para ajudar o povo, para ajudar as pessoas que precisavam de um consolo, de ouvir as experiências desses espíritos muito sábios, muito evoluídos moralmente, mas por não terem ali uma notoriedade no mundo material, como doutores, senhores famosos e etc e tal, né, com os canudos acadêmicos do meio elitizado, então eles muitas vezes não era permitida a manifestação deles nos centros espíritas. Então o Caboclo das Sete Encruzilhadas diz que veio com a missão de criar uma nova religião e que nessa religião os negros e os índios iam poder trabalhar. Foi então quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas bateu no peito e disse, amanhã, na casa do meu aparelho, um menino de 17 anos, tá? Zélio Fernandino de Moraes, 17 anos de idade. Na casa do meu aparelho, começará uma nova religião, que nós vamos criar, uma religião onde o preto e o índio possam trabalhar e ajudar as pessoas. E aí um dos caras ri na mesa e fala assim, você acredita realmente que vai ter alguém lá? E ele diz que ia colocar no cume de cada montanha próxima de Niterói, avisando de que ali começaria uma nova casa a funcionar e ela se chamaria Tenda Nossa Senhora da Piedade, onde acolheria todos que precisariam trabalhar e que sofriam pelas consequências do dom da mediunidade não trabalhado. E foi então que eles se dirigiram
até a casa de Zélio Fernandino de Moraes e, chegando lá, tinha uma verdadeira romaria em frente à casa de Zélio Fernandino de Moraes. Ninguém sabia explicar como isso havia acontecido. Então foi nesse momento, pessoal, a data comemorativa, inclusive, da Umbanda, ela é o dia 15 de novembro, porque foi o dia em que ela foi anunciada, vamos dizer assim, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Mas a primeira sessão, a primeira reunião de Umbanda, na verdade, começa já no dia seguinte, no dia 16 de novembro. Então, a partir daquele momento, começa a funcionar a tenda Nossa Senhora da Piedade. E assim se inicia a Umbanda. Então, mais uma vez, frisando isso para vocês, a Umbanda nasceu no Brasil, ela vem da África. E a Umbanda não tem origem afro. Algumas pessoas, dentre essas, a que eu mais respeito e quem eu mais considero, vamos dizer assim, uma autoridade que eu reconheço dentro da Umbanda após a morte de Zélio Fernandino de Moraes, chama-se Pai Ronaldo Linares, que é nada mais, nada menos do que aquele a quem Zélio de Moraes passou o bastão para que desse continuidade ao progresso da Umbanda no Brasil, e o Pai Ronaldo Linares o fez muito bem. Pai Ronaldo Linares é o presidente da Federação do Grande ABC, da Umbanda de São Paulo, e é o presidente também do órgão superior da Umbanda, do estado de São Paulo, e também é o criador, o fundador do Santuário Nacional da Umbanda, que fica em São Bernardo do Campo. E está lá até hoje, com quem eu tive o prazer enorme de conhecer, de dar um abraço, de conversar com ele. Está lá, firme e forte, um velhinho com saúde, andando para cima e para baixo, e com a mesma humildade de sempre, como todos dizem. Ou seja, Pai Ronaldo Linares cumpriu e ainda cumpre com muito êxito a missão que lhe foi atribuída por Zélio de Moraes e não utilizou isso para enriquecer ou para enaltecer o seu próprio nome ou para ficar ricos vendendo livros. Pai Ronaldo Linares é um exemplo do que deve ser feito para poder propagar a religião por amor à causa e esquecendo muitas vezes até de si mesmo. Né? Para quem procurar um pouco sobre a história do Pai Ronaldo Linares, vai ver que era um homem simples, trabalhava com radiologia, continuou trabalhando, em momento algum largou o seu trabalho, com o seu trabalho sustentava a sua família e ainda assim conseguiu construir aquela maravilha que é o Santuário Nacional da Umbanda, que muita gente conhece como Meca dos Umbandistas ou Vale dos Orixás. Então quem não foi, precisa ir lá para conhecer, porque realmente é maravilhoso. Eu vou deixar embaixo aqui desse vídeo também o link com um documentário que eu achei maravilhoso. Na verdade são 3 documentários, é Umbanda 1, 2 e o 3. Só que o que é feito com o Pai Ronaldo Linares, que para mim é o melhor, é o Umbanda 3. Então ali ele conta detalhadamente, eu não vou usar o tempo desse vídeo aqui para contar tudo isso, porque a história é longa, mas é muito bonito e vale a pena ler. Então eu vou deixar aqui o link desse vídeo para vocês assistirem esse documentário do Pai Ronaldo, que ele conta exatamente o momento em que ele encontra Zélio de Moraes e como foi essa ligação, como foi essa passada do bastão, vamos dizer assim, para o Pai Ronaldo dar prosseguimento a esse trabalho belíssimo que o Zélio de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas fizeram, né, por nós, pelos umbandistas. Então é por isso que eu fico muitas vezes até chateado, porque uma vez um amigo me marcou numa comemoração dos 68 anos da Umbanda, se eu não me engano, acho que era um evento no Rio Grande do Sul. Eu fui olhar cheio de esperança, achando que ia ter alguma coisa sobre o Zélio de Moraes, sobre o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Não teve nada disso. Só tinha um toque de curimba para cada orixá e uma pessoa vestida com aquele orixá e todo mundo dançando. Acabou aquilo, pronto, acabou a homenagem à Umbanda. Como é que se pode falar de Umbanda sem falar de Zélio de Moraes, sem falar do Caboclo das Sete Encruzilhadas? Então, assim, a proposta desse canal também é essa, é colocar pingo nos is. Isso não quer dizer que nós não gostamos do culto afro, do que vem da África. Não, muito pelo contrário. A Umbanda, ela tem influência afro, né? O Pai Ronaldo Linares, ele define e diz que a origem da Umbanda, segundo o entendimento dele, a Umbanda é de origem euro-afro-brasileira, né?
Enfim, eu, Cláudio Pacheco, eu ouso discordar até do próprio pai Ronaldo Linares, com todo respeito, que assim, a autoridade dele e a pessoa dele merece, mas isso é um entendimento meu, tá? Do Cláudio, porque aí vocês pesquisem o que significa a palavra origem e matriz. Pesquisem aí o que significa matriz e o que significa a palavra origem. Se vocês pesquisarem isso, vocês vão ver que a Umbanda não é uma religião de matriz africana, ela é uma religião de matriz brasileira. E a Umbanda também não é uma religião de culto afro. A Umbanda, ela é uma religião brasileira que ela tem também o culto afro. Tem o culto do Oriente, tem o culto do povo cigano. Ou seja, a Umbanda, se vocês pararem para pensar nessa triangulação, a Umbanda foi trazida por um médium branco de 17 anos, fundada por o espírito de um índio, para que os pretos, que ele dizia na época pretos, na época era permitido, tá? Então, assim, para que os pretos ou os negros, escravizados, muitos deles, pudessem trabalhar. Ou seja, então a Umbanda, na verdade, ela foi criada por um branco para que os índios e os negros pudessem trabalhar. Então vejam essa triangulação. A Umbanda é para os brancos, é para os índios e é para os negros. Então, num desses programas que eu participei, eu coloquei essa questão e um antropólogo me questionou, me puxou a orelha dizendo que eu estava equivocado, que a minha visão era meio preconceituosa e que eu estava, inclusive, embranquecendo a riqueza dos cultos afros, que sofre já muitas perseguições. Isso é verdade, sofre mesmo. Mas longe de mim estar embranquecendo a questão dos cultos afros. Vamos colocar pingo nos is. Este rapaz que me questionou, esse antropólogo, na verdade é que está candomblenizando a Umbanda. Ou seja, então errado aquele que acha que a Umbanda é para os negros. Não. A Umbanda é para os negros, é para os índios, é para os brancos, é para os amarelos, é para os orientais, é para os ciganos, é para todos. Então o que acontece? No livro do José Henrique Mota de Oliveira, que chama Das Macumbas à Umbanda, ele retrata isso de uma forma muito interessante. Ele explica que a Umbanda ela é formada por um processo chamado de bricolagem. Mas o que é isso, Cláudio? Bricolagem, o que é? Na verdade, bricolagem é um conjunto formado por fragmentos de outros conjuntos. Então, por isso a Umbanda tem um pedacinho de cada coisa, né? Então, a Umbanda ela tem uma influência muito forte do kardecismo, do espiritismo, por acreditar na vida após a morte, na reencarnação, a própria manifestação do espírito e a definição de Umbanda. Muita gente fala, não, Umbanda vem da língua quimbundo, vem do sânscrito, vem não sei o que, significa o limite do ilimitado, outro diz que é o conjunto das leis divinas, outro diz não sei o que. Não, a Umbanda, a definição melhor para Umbanda, sabe quem deu? Sabe quem deu? Foi o próprio caboclo das Sete Encruzilhadas que disse o seguinte, Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. É isso. Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Então, pessoal, isso que preciso deixar bem claro para essas pessoas que confundem a Umbanda com o Candomblé. E nem mesmo o Candomblé que hoje é praticado no Brasil é o Candomblé como é da África, que é muito diferente também. Ou seja, o Candomblé no Brasil também é brasileiro, porque o Candomblé da África não tem nada a ver com o Candomblé que a gente conhece aqui, né? Então a Umbanda, ela cultua os orixás? Sim, cultua os orixás. Os orixás são bem-vindos, são importantíssimos, são a expressão de Deus através das forças da natureza. Então, é lógico que existem divergências, existem doutrinas e linhas de trabalho dentro da Umbanda em que há divergências em relação às 7 linhas, a influência dos orixás ou não, mas esse processo de bricolagem, ele explica isso perfeitamente. Eu vou tentar deixar claro aqui para vocês. Como a bricolagem, o que acontece? Isso é um conjunto formado com fragmentos de outros conjuntos. Você tem a questão do sincretismo religioso, que é a correspondência dos santos católicos com os orixás, né? Quando o negro olhava lá Santa Bárbara, imaginando Iansã, ele estava cultuando Iansã, olhando para Santa Bárbara e tal. Então existia uma influência bem forte também do catolicismo, não só nessa questão do sincretismo, mas também em relação à ritualística, vários outros aspectos, como o batismo dentro da Umbanda, as procissões, em que muitos centros ainda realizam procissões no dia de cada santo, no dia de cada orixá. Ou seja, então tem também
a questão do espiritismo, que é o contato do médium incorporado, ou seja, do espírito com a pessoa, com o consulente, com o cara da assistência que vai até um terreiro para uma consulta, para falar com uma entidade. Então, essa aproximação da pessoa com o espírito, muitos centros kardecistas distanciaram o fenômeno do espiritismo das pessoas. As pessoas hoje, elas vão ao centro kardecista mais para estudar, para ouvir palestras. Raramente hoje uma pessoa consegue ter acesso a uma reunião mediúnica, que seja de mesa branca no centro kardecista, como eu cheguei a ter acesso por diversas vezes, até porque o meu pai era médium doutrinador, então ele doutrinava os espíritos nessas reuniões kardecistas, e desde criança, na casa da minha avó acontecia esse tipo de reunião. Então, o que acontece? A Umbanda, ela tem um pedacinho de cada um. E ela também tem um pedacinho da África, porque os atabaques vêm do candomblé, né? Mas o que acontece com essa mistura toda, que fez essa magia que é a Umbanda, que é uma religião brasileira, o que nós temos? Nós temos a presença dos atabaques da Umbanda. Só que diferente do candomblé, que toca os atabaques com vareta, a Umbanda toca com as mãos. O tipo de toque também é diferente. Nós temos o toque que é mais utilizado nas curimbas de Umbanda, que é o cabula, muita gente chama de samba de cabula. Esse toque é tocado num atabaque que veio da África, que é muito bem-vindo? Sim, veio dos cultos afros, é uma influência dos cultos afros. Só que o toque do samba de cabula foi criado no Rio de Janeiro, pela Umbanda. Entende? Então a Umbanda, ela tem a sua própria magia, ela tem a sua própria identidade, por mais que hoje a gente tenha muitas linhas, muitos tipos de Umbanda diferentes. Alguns de vocês certamente já ouviu falar que tem a Umbanda Omolocô, Umbanda branca, Umbanda tradicional, Umbanda pé no chão, Umbanda esotérica, Umbanda xamânica, Umbanda iniciática. Tem um monte de tipo de Umbanda, mas isso por quê? Porque a Umbanda, ela não foi codificada. Então, como a Umbanda, ela é complexa porque ela tem um pedacinho de cada religião, aí depois vem o povo do Oriente, né, com a sua magia, vem o povo cigano, vem o povo de rua, os Exus e as Pombagiras, tem as crianças, depois vieram falantes como dos boiadeiros, como dos baianos. Ou seja, a Umbanda é uma religião 100% brasileira, porém tem influência europeia, sim, que é a questão do kardecismo, como também africana, que é a do candomblé. A Umbanda tem um pouco de cada coisa, mas a matriz da Umbanda é brasileira. A Umbanda não veio num balão da África e caiu pronta aqui, não. Então muita gente confunde até a Umbanda com o candomblé, as macumbas com a Umbanda. Uma vez eu estava num desses programas, a menina perguntou, mas macumba não é a mesma coisa que Umbanda? Não. Macumba eram os rituais que os escravos praticavam através do sincretismo religioso, olhando para os santos católicos, cultuando, vinculando eles aos orixás, a quem eles eram devotos, e eles praticavam já esses rituais antes da Umbanda nascer, muito antes, né? Logo depois da libertação dos escravos, do fim da escravidão, muitos escravos já praticavam esses rituais, alguns até incorporavam e tudo, mas aquilo ali eram as macumbas, né? Tanto que esse livro que eu citei do José Henrique Mota de Oliveira, que é um historiador ou um antropólogo, não me lembro bem, acho que ele é mestre em História Comparada, e ele faz, o nome do livro é esse, Das Macumbas à Umbanda, ou seja, ele conta todos esses detalhes. E assim, com essa questão da Umbanda, ela cresceu muito rapidamente. Desse centro da tenda Nossa Senhora da Piedade, criado pelo Zélio de Moraes e pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, dali saíram mais 7 dissidentes, 7 centros, né, que eram os dissidentes. Inclusive, existe uma corrente muito forte dentro da Umbanda, dizendo que as 7 linhas da Umbanda seriam essas 7 dissidentes, né? Então, existem pessoas que divergem disso, que são os orixás, mas também que fique muito bem claro uma coisa, os orixás, eles também não são a força motriz da Umbanda. A força motriz da Umbanda é a caridade. E quem disse isso? Fui eu, Cláudio? Eu? Não. Quem disse isso foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que a Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Tanto que a Umbanda, no início, ela não permitia nem mesmo o uso de atabaques, para que não fosse confundida com os cultos afros.
Logo após, uns 30 anos, 40 anos depois, na era Vargas, foi criminalizado o culto do candomblé e etc e tal. Então, a Umbanda, no decorrer dessa situação, conseguiu institucionalizar a religião da Umbanda, se juntando com a Federação Espírita Brasileira, aceitando toda a decodificação da obra de Allan Kardec como uma espécie de fundação doutrinária da Umbanda. Nesse momento houve uma junção entre ambas, Umbanda e o Espiritismo. Tanto que a primeira federação de Umbanda a existir foi a União Espírita de Umbanda do Brasil, na Rua Conselheiro Agostinho, número 52, em Todos os Santos, aqui no Rio de Janeiro. E, aliás, é um lugar que funciona até hoje, né? Mas o que aconteceu? Depois do primeiro congresso de Umbanda que houve na União, em 1941, eles inclusive mudaram o nome de União Espírita de Umbanda do Brasil para União Espiritista de Umbanda do Brasil. E nisso vieram, a Umbanda, na verdade, abarcou toda a galera dos cultos afros, os candomblecistas e etc e tal. Então essa galera que sofria perseguições, muitos pais de santos apanhavam, eram presos. Então eles correram para junto da União, para junto da Umbanda, e com isso a Umbanda cresceu de forma muito rápida, porque a Umbanda é uma religião que foi criada para os humildes, tanto para os espíritos dos humildes, os espíritos humildes, quanto para as pessoas humildes, porque era uma forma de levar o conhecimento do espiritismo de uma forma popular, simples de entender, e trazendo as figuras que muitas pessoas conheciam, que possuíam as magias das curas através de ervas, de plantas, como os índios caboclos brasileiros, como os negros africanos. Então, as pessoas tinham muita afinidade com essas entidades, como tem até hoje, por isso as igrejas, principalmente as evangélicas neopentecostais, não deixam de usar o nome, até mesmo o nome das sessões, né? Tem sessão do descarrego, ou seja, as entidades vivem lá dentro, né? Eles dizem que estão desincorporando, tirando o demônio, que o cara está com a pomba gira, com o Exu no corpo. Ou seja, porque esse fenômeno ele cresceu de forma tão rápida e avassaladora, esse contato com o espiritismo, que até mesmo os evangélicos não conseguiram tirar isso do povo. Eles só inverteram o sinal. Como muito bem disse meu querido amigo João de Ataíde, que fez essa observação e eu achei muito pontual. Eles realmente não conseguiram tirar esses sinais do povo, mas eles usam esses sinais, só que eles invertem, como se isso simbolizasse o mal, né? E eles da igreja fossem o bem e estivessem tirando o mal. O que acontece é que existe uma presença muito forte do espiritismo dentro da Umbanda, como existe também um pouco do candomblé e um pouco da igreja católica, um pouco da cultura oriental. Então tem um pouco de cada coisa. Então é natural que de todas essas linhas de Umbanda que eu falei, a gente acaba se deparando com uma ou outra. Aí você fala, Cláudio, mas eu tive num terreiro de Umbanda que teve matança, que mataram uma galinha lá, não sei o quê. Por que isso acontece? Porque esse terreiro que se diz de Umbanda, que na minha visão do Cláudio, não é Umbanda, porque assim, a Umbanda não faz sacrifício animal, tá? Na minha visão. Isso não quer dizer também que eu desrespeite quem opte por essa linha de trabalho. Eu respeito, eu acho que todas têm que ser respeitadas e todas são bem-vindas, porque nem todo mundo se agrada com uma determinada linha. Então existem diversas linhas, porque existem diversos gostos. Mas, para mim, eu, Cláudio, eu adoro os animais. Eu não tenho coragem de matar um animal e, assim, eu sou contra esse tipo de coisa. E não só eu. Como, por exemplo, hoje, se você for pedir um auxílio, alugar um terreiro para fazer uma gira para um centro que não tem sede aqui no Rio de Janeiro, na União Espiritista de Umbanda do Brasil, por exemplo, lá você vai ser orientado que lá é proibido sacrifício de animais em qualquer tipo de ritual que seja. No Santuário Nacional da Umbanda, onde eu citei, que fica em São Bernardo do Campo, que é onde é coordenado, presidido pelo pai Ronaldo Linares, lá também você vai ter um aviso dizendo que é proibido sacrifício de animais. Ou seja, dentro da cultura da Umbanda tradicional, vamos dizer assim, a Umbanda que eu pratico, aquela que eu mais me afinizo, vamos dizer assim, é a Umbanda tradicional popular.
né? Um pouquinho de cada coisa. Por quê? Porque a tradicional não tinha nem os atabaques, nem nada. E eu sou apaixonado pelos atabaques e pelas curimbas. Então, por essa razão, a Umbanda que eu me adaptei melhor foi essa. Então você vai ver aí diversos tipos de Umbanda. Ah, Cláudio, mas tem uma Umbanda que eles trabalham com cristais, com elementos, com isso que tá. Isso é uma Umbanda mais voltada para uma Umbanda esotérica. Outra que tem uma explicação que tem mais a ver com a questão da física quântica, a ligação da quântica, a ligação dos orixás, das 7 linhas, etc. e tal, com a explicação de Rubens Saraceni. Ou seja, você tem explicação para todos os gostos, você tem tipos de Umbanda para todos os gostos. Mas a proposta desse vídeo inicial era colocar pingo nos is. E para explicar isso para vocês, a Umbanda é uma religião brasileira. Ela sofre sim influência de várias outras, ela tem um pedacinho de cada outra, de cada cultura, de cada religião, do kardecismo, do catolicismo, do candomblé. E dependendo da linha de um centro de Umbanda que você acabe indo, você vai se deparar com características mais marcantes ou do candomblé do que do kardecismo. Você vai num centro de Umbanda que de repente, como eu já fui, que tem giras de Umbanda na segunda e na sexta e na quarta tem reunião de mesa branca, né? Você vai em centro de Umbanda que tem estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, que tem esse conteúdo no material de estudo na formação dos seus médiuns. Você de repente vai num terreiro de Umbanda onde tem procissões semelhantes às da Igreja Católica, né? Então você vai num terreiro que é mais puxado para o lado do candomblé, tem saída de santo, os rituais são parecidos, você não pode entrar naquele quartinho para mexer nisso, porque aquilo só os filhos oborizados, aquele que tem aquele chapéuzinho, ou seja, são mais formais, são mais vinculados às questões do lado material, né, da beleza, da questão dos orixás, das roupas, da comida. E por outro lado, você vai se deparar com outro centro de Umbanda que é bem mais simples, que não tem nada disso, que é mais parecido com aquele inicial que foi criado, né? Então assim, gente, esse é só o primeiro, né, de muitos vídeos que a gente tem aí pela frente para falar sobre esse tema, que é um tanto quanto polêmico. Mas inicialmente, a proposta desse programa inicial é homenagear Zélio Fernandino de Moraes, que hoje seria o aniversário de morte dele, né? Ele nasceu em morreu em 1975, no dia 3 de outubro, que é o dia de hoje. Então a gente sente muita falta, né? Todos nós, a Umbanda sente muita falta desse homem. E esse canal vai sempre lembrar o nome de Zélio de Moraes. Então, vou deixar aí com vocês a vinheta, vou me despedindo por hoje, fica por aqui. E no próximo vídeo a gente dá continuidade a isso e temos muito mais para falar. E aguardem as novidades que vem por aí em relação às curimbas, porque estamos já desenvolvendo um projeto fortíssimo com os melhores curimbeiros do Rio de Janeiro para a gente trazer aqui para vocês um pouco da cultura da Umbanda através das músicas, das cantigas e dos toques do atabaque. Então isso eu vou trazer aqui nesse canal, espero que meus amigos aí me ajudem nisso, vou torcer para isso também, para não ter que segurar isso aí sozinho, mas se tiver que segurar, eu seguro, não tem problema. Então é isso, gente, minha proposta é essa, é a gente dar início a esse assunto que é meio polêmico. O campo de comentários aí tá aberto para vocês ajudarem, criticarem. Se eu tiver falado algo errado que não tem nada a ver, pode colocar aí, olha, Cláudio, isso não tem nada a ver por causa disso e disso. Eu tô totalmente aberto a isso, tá, gente? Essas críticas, inclusive, elas até me ajudam muito, porque eu sou uma pessoa que vem estudando muito a Umbanda há muitos anos. Então, qualquer ajuda é bem-vinda, a crítica é bem-vinda e conto com a colaboração de vocês aí para compartilhar esse vídeo. Se você achou que ele é bom, curta o vídeo, porque isso ajuda a impulsionar o canal. Esse primeiro vídeo vai ficar só no YouTube, mas depois eu vou colocar um Facebook também para a gente colocar os artigos, os materiais que eu tenho sobre as pesquisas que eu fiz, documentos em relação à época do Zélio de Moraes, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, áudios com a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas pelo próprio Zélio de Moraes. Ou seja, então eu não gosto de falar ao vento, eu gosto de falar e provar aquilo que eu estou colocando aqui. E isso eu vou fazer, é óbvio, no seu devido tempo, e não só apenas com a plataforma do YouTube, mas também através do Facebook. E aí eu conto com a colaboração de vocês aí. Se você gostou desse vídeo, marca um joinha, compartilha com a galera aí, e um saravá muito grande para todos os filhos de Umbanda, e boa noite ou um bom dia,
para todos vocês, você que não é um bandista, que clicou aqui para ter uma ideia do que é Umbanda, você que não tem religião, que é ateu, que é evangélico, que é católico, todos vocês são bem-vindos aqui. E esse espaço visa a esclarecer e também para que a gente faça disso aqui uma via de mão dupla, para que eu aprenda também com vocês um pouco mais sobre essa linda religião brasileira que é a Umbanda. Então, um beijo grande, um axé e um saravá para todo mundo. Forte abraço.